volta com minha família extensa, porque o espírito nesta casa é diferente do espírito em muitas casas em todo o país. Estou aqui porque todos vocês tiraram tempo do seu dia ocupado. Saírem uma noite tão horrível. Sabe, eu detesto esta época do ano. O frio este não é um clima adequado para pessoas africanas. Mas agradeço a todos por terem vindo e por apoiarem o irmão Maddox e sua organização e por virem me ouvir falar. E confio que as palavras que compartilho com vocês esta noite vão fazer vocês sentirem que foi tempo bem gasto. Antes, começo meus comentários esta noite. Quero que reservemos alguns minutos. Um irmão. Irmão, isso que precisamos enviar Por uma noite. Agora está no seu... Apresentou todos os famosos historiadores, acadêmicos e cientistas africanos e afro-americanos e... Você nomeia. O irmão apresentou essas personalidades em seu programa. O irmão Listavelt vem enfrentando há vários anos um grande desafio de saúde. Ele tem mieloma múltiplo, um câncer na medula óssea. Ele foi tratado para essa doença há vários anos e o câncer estava em remissão por 15 meses até agosto deste ano. Amanhã, o irmão Middleton vai fazer um transplante de medula óssea. Seu filho, Bakare, que tem 15 anos, doou sua medula ontem para ajudar a sustentar o pai. Então vou pedir que todos vocês esta noite, quando saírem daqui... Antes de ir para a cama esta noite, ore para qualquer Deus ao qual você reze e peça ao Criador para enviar uma bênção especial ao irmão Listerville para que possamos curá-lo. Também haverá um programa no próximo fim de semana para vir e falar neste evento beneficente para ajudar a arrecadar fundos para cobrir suas despesas médicas. Então eu peço a todos que mantenham o irmão Listerville em seus corações e mentes para que possamos garantir que ele estará conosco. Ele continuará a trazer conhecimento e informação ao povo por pelo menos os próximos 55, 60 anos, certo? Certo. Agora, como de costume, quando eu venho aqui, gosto de falar sobre a nossa história e a nossa cultura. Sim. Mas também gosto de apresentar as informações de um ponto de vista muito prático. Certo? Eu sempre gosto de falar sobre coisas que podemos usar hoje. Especificamente, eu gosto de falar sobre informações que podemos começar a incorporar em nossas vidas para ajudar a transformar a qualidade de nossas vidas. E então, quando o irmão Maddox me ligou cerca de 1 semana e meia atrás e me perguntou se eu estaria disponível para vir, eu, é claro, disse sim, porque eu sabia que isso... A reunião nesta quarta-feira, me dará a oportunidade de compartilhar algumas informações com todos vocês que eu sinto ser... vitalmente crucial para a nossa sobrevivência como povo. O que eu quero especificamente focar nesta noite é a importância, o significado desta época específica do ano. A temporada de Natal, a temporada de festas. Agora quero falar sobre isso de uma perspectiva africana, de uma perspectiva cultural que também leva em conta seu significado histórico e astronômico. Veja, porque estou convencido de que existem alguns acontecimentos peculiares que ocorrem durante esta chamada temporada de festas. Acontecimentos que, se você tiver consciência e começar a aproveitar, permitirão transformar a sua qualidade de vida. Muito simples, informações muito básicas. Como a maior parte das informações sobre nós mesmos, nossa história e nossa cultura são informações muito simples, muito básicas. Mas enquanto essas informações forem retidas de você, você nunca será capaz de fazer o que deveria estar fazendo. Com conhecimento para transformar a sua vida. Então, eu quero que todos vocês, que escutem atentamente, que tomem notas e comecem a pensar sobre, aplicando algumas dessas informações ao longo das próximas 2 a 3 semanas. Uma das coisas que provocou meus pensamentos sobre este tópico em particular foi uma conversa que tive com um bom irmão chamado Akira. Na verdade, ele é o editor de Service, o editor de Nile Valley, Contribuições para a Civilização. Ele também é autor de um livro sobre meta-nature, intitulado Let the Ancestors Speak. E ele estava falando sobre o significado da linguagem
do antigo Kemet, a beleza da linguagem do antigo Kemet, e falou sobre isso no contexto de Meduneter, que literalmente significa palavras de Deus ou a escrita de Deus. Ele diz que ele se refere a isso como uma forma ideográfica de comunicação que usa símbolos para representar ideias, em oposição às letras que não têm significado algum, até serem colocadas em uma certa combinação que formam certas palavras. No Kemet, Antigo Egito, a função do escriba ou do sacerdote era transmitir o significado desses símbolos que estavam incorporados na palavra de Deus ou na escrita de Deus. Sua função era transmitir o significado desses símbolos e aqueles que estão preparados para receber esse conhecimento, para que eles possam, então, receber a palavra e haja sobre ela. Conhecimento e informação estão disponíveis para você, mas se você não souber o que fazer com isso, não significa nada. Isso é uma das coisas que os irmãos e irmãs descobriram em junho passado, quando fizemos o tour pelo Centro Africano para eles. Uma das coisas que apontamos é o fato de que hoje, em seu meio, há símbolos incorporados na arquitetura, no layout da cidade. Símbolos que dizem quem você é, de onde você veio. Mas se você não sabe interpretar esses símbolos, então você simplesmente passa pelo prédio, dirige pelo prédio, sem perceber que a verdade está bem diante dos seus olhos. E na antiga Kemet Meduneter, os símbolos consistem em imagens que foram derivadas da natureza, que foram derivadas do ambiente. Plantas, animais, água. Pessoas, Todo mundo. todos os símbolos com os quais podem se relacionar, símbolos que diziam Eu não aqueles que tinham entendo isso. compreende? E uma profunda apreciação por esses símbolos dizia a eles o que poderiam começar a fazer, o que poderiam começar a entender, como resultado de estudar esse conhecimento e informação. As metáforas eram usadas para comunicar aos iniciados e não iniciados simultaneamente. Em outras palavras, você poderia apresentar uma mensagem geral. E aqueles que não faziam ideia do que você estava falando, obteriam um significado disso. Apenas ouviriam um aspecto. Mas aqueles que foram treinados para buscar o significado mais profundo, há algo diferente e com essas informações. Tente responder Os a iniciados esse sentimento. derivavam um significado da conversa, enquanto outros geralmente derivavam um significado totalmente diferente enquanto uma conversa estava acontecendo. Em outras palavras, o que eu quero que você comece a perceber é o fato de que existem várias maneiras que todos vocês podem começar a olhar e processar informações. Isso foi uma das coisas sobre as quais falei na última vez que estive aqui. Quando africanos foram escravizados, nós éramos para falar da nossa língua, praticar essas tradições, começar a se comunicar com o Criador como conhecíamos o Criador. Mas encontramos uma forma eficaz de nos comunicar. Às vezes em nós. Mensagens que eram ricas em uma linguagem metafórica projetada para comunicar aos iniciados, isto é, aqueles que entendiam que havia uma mensagem na música. Você não vai acreditar. Por exemplo, vocês todos conhecem a música Swing Low, Sweet Chariot, Coming Forth and Carry Me Home. Isso era um chamado para aqueles iniciados dentro da plantação começarem a preparar-se para deixar a plantação. A carruagem está se preparando para levar você para casa, mas aqueles que não podiam ser incomodados ouviu a música e pensou que significava outra coisa. Havia um código, havia uma mensagem incorporada naquela música. O outro espiritual, Down by the Riverside, era uma diretiva para aqueles africanos que deveriam partir, dizendo onde se encontrar, Você precisa ter dizendo algumas quando se encontrar, perguntas. Você não pode... para se encontrar. E enquanto você se prepara para escapar da plantação, recebe direções que o ajudariam a encontrar seu caminho ao viajar para o norte. Havia outro escravo que lhes dava códigos sobre como encontrar o caminho para o norte. Siga a cabaça de água. O que é a cabaça de água? A cabaça de água é uma planta que você... A estrela do norte para encontrar o caminho para a liberdade. Temos algumas maneiras muito poderosas e eficazes de comunicar nossa mensagem a essas pessoas. Quem estavam interessados em se libertar? A outra música que tenho certeza que todos vocês já ouviram chama-se Wade in the Water. Wade in
Agora, qual é o significado de atravessar a água? Você se Veja, preparando porque para quando sair da você plantação, indo em ouve, direção à beira do rio, quando você vai começar Veja, a deixa eu beber. seguir. Você sabe. Você No sabe minuto em que é você sua sair, esposa. o homem branco vai vir atrás de você. Sair. Ele vai trazer seus cães de caça para te O que rastrear. você faz? Então, o que você acha? Você entra na espera. água para despistar o cheiro, para que não possam te matar. Aquela casa está Para um pegando meio fogo. simples e prático de garantir que você possa sair da cidade e encontrar um caminho de volta. É uma Há mensagem também muito poderosa. a mensagem É profunda por muitas poderosa. Em uma canção que é comumente referida como um hino nacional negro, uma canção que ouvi pessoas aqui cantando há pouco. Elevem todas as vozes e cantem, até que a terra e o céu ressoem. Precisamos olhar para isso, precisamos olhar para esta canção e as mensagens nesta canção. James Weldon Johnson a escreveu 1900. É uma música que fala sobre o Criador. É uma música que tem algumas mensagens muito importantes para nós. Mas para realmente entender as mensagens na música, precisamos entender algo sobre a pessoa que a escreveu. James Weldon Johnson era um agnóstico. Ele era uma pessoa que acreditava em um espírito criativo, mas também sentia que é difícil, se não impossível, para o homem conhecer Deus. Mas ainda existe um espírito criativo. E se você analisar as palavras de Lift Every Voice and Sing, do ponto de vista de James Weldon Johnson, uma pessoa que percebeu que o conceito de Deus era um conceito que às vezes era profundo demais para a pessoa comum realmente compreender. E se você analisar a estrofe, as estrofes daquela música, então encontrará algumas metáforas muito importantes. A primeira estrofe fala do tempo presente. Começa com Lift every voice and sing to earth and heaven ring. Fala sobre hoje, agora. A segunda estrofe fala do nosso passado antigo, pedregoso o caminho que trilhamos, amargo o fala cajado sobre de as castigo, coisas ele que golpeou passamos. como um povo. A terceira estrofe fala do nosso futuro, na qual ele nos diz o que temos que fazer, com base em onde estávamos, onde estamos agora, e o que precisamos fazer para assegurar nossa terceira sobrevivência. A primeira estrofe diz: De onde ele está, Deus das nossas lágrimas silenciosas, nos trouxe longe. Ao longo do caminho, Deus, que pela tua força, nos guiou para a luz. Mantenha-nos para sempre no caminho. Nós oramos. Para que nossos pés não se desviem dos caminhos Jogadores. onde te encontramos. Caminho que Para eu que nossos peguei. corações embriagados com o vinho do mundo não esqueçam de ti. Sombras sob tua mão. Que possamos para sempre permanecer fiéis ao nosso Deus, fiéis à nossa terra natal. Agora, sobre o que James Weldon Johnson estava falando? Fiéis ao nosso Deus, fiéis à nossa Aquelas terra natal. referências de terras Se ele era do net agnóstico. no- Veja, Tommy, Qual é o nosso conceito Deus, de- nosso próximo conceito. O Criador estava surgindo das comunidades de pessoas africanas. das mentes, de como é percebido pelos africanos. Ser Na homens língua nativa negros. deles. Ele está te dizendo especificamente. O que você achou disso? Em quem você deve concentrar sua visão? Nosso Deus da nossa terra. Sim, a sombra sob tua mão. Ele está falando sobre a sombra sob tua mão. O que é essa sombra? Já. Fechar a sombra, projetada pelo corpo que intercepta os raios da vida. A sombra é uma metáfora que representa a presença de uma força maior do que nós mesmos, que é o Criador, o que podemos chamar de Deus. A força é simbolizada pelo Sol, que é a fonte da vida, e faz. Isso torna a sombra visível. A força está sempre lá, mas a sombra é o que reafirma a força. Eu me sinto tão abençoado por isso. Metafísica Quarto, simbólica então trata-se fala de uma sobre compreensão som. profunda. Da constante E africana, sente-se. o Criador, a referência dos africanos ao sol como símbolo de Deus é um assunto que deve ser discutido, especialmente nesta época do ano. Não pode. Existem inúmeras celebrações culturais que dizem respeito à luz e ao sol. Celebrações que ocorrem nesta época do ano. Daqui a alguns dias, algumas pessoas do outro lado da cidade vão estar celebrando Hanukkah. Ou seja, o quê? O Festival das Luzes.
F-I-L-A-O. Ainda era Vamos escrito ver. da Há mesma 2000 forma. anos. Sobre o que eles estão falando? Para o Natal, algumas pessoas deste lado da cidade vão celebrar o Kwanzaa. 7 dias depois, o primeiro que está diretamente relacionado à luz. Você não obtém os frutos, não obtém a colheita sem a presença do sol, do poder do sol, que faz o alimento se manifestar. Então todos esses festivais que celebram a luz relacionam diretamente a um fenômeno celestial que ocorre nos céus e tem um efeito profundo em todos os seres vivos no planeta Terra. Por natureza, pelo fato de termos nascido na América, nascidos em uma sociedade cristã, fomos programados para abraçar o espírito natalino. Fomos programados para abraçá-lo. Alguns de nós, que despertaram suas mentes africanas, começaram a ver tudo isso de forma diferente. Mas precisamos entender nossa programação. E entender sobre o que realmente trata. Então, meu objetivo esta noite é ajudar você a decifrar as metáforas relacionadas a este período altamente espiritual do ano, para que você possa maximizar todos os benefícios que estão disponíveis para cada um de vocês. Novamente, isso é conhecimento e informação que você não vai aprender na escola. Você certamente não vai aprender na igreja. Por quê? Porque não se trata de lhe dar informações para se libertar. Trata-se de lhe dar uma certa quantidade de informações para que você permaneça conectado a essa fonte que está te alimentando você com a informação. Certo. Então, espero que todos vocês ouçam minhas palavras esta noite e compreendam o espírito com que as palavras estão sendo transmitidas a vocês. Pensem nisso novamente, focando inicialmente no Natal. Se vocês pensarem nisso, perceberão a verdade de que ninguém sabe o dia. De que Jesus nasceu. Ninguém sabe. Eles não têm a menor ideia. Se o seu pastor for verdadeiro e honesto, 5 segundos. então ele ou ela lhe dirá: não sabemos quando Jesus Cristo nasceu. Então, se essa é a verdade em todas essas músicas que cantam sobre o nascimento de Jesus, não estão dizendo a verdade. Todas essas imagens que você vê nos livros sobre Jesus nascendo numa manjedoura. Eles não estão te dizendo a verdade. A celebração do Natal, a celebração do nascimento de Jesus, o Cristo, no dia 25 de dezembro, não ocorreu até 350 d.C. Especificamente, as pessoas do mundo que Constantino queria conquistar, elas celebraram essa data por mais de 3.000 anos como o nascimento do Sol. Agora, o que isso significa? Deixa-me dar-lhe uma referência. E eu preciso citar essa referência especificamente para prestar homenagem ao irmão que a registrou em um livro. John D. Jackson, que desde então partiu para o reino dos ancestrais. O livro se intitulava Introdução à Civilização Africana. A citação vem da página 144, e eu ainda posso lembrar como me senti quando li aquela passagem e o que isso fez comigo. John Jackson diz: no Egito há 3.000 anos, o aniversário do Deus Sol era comemorado no templo como o dia 25 de dezembro, há 3.000 anos. Por quê? Porque era o primeiro dia a se alongar, obviamente, após o dia 21 de dezembro, o dia do solstício de inverno. À meia-noite, na primeira hora do 21º de dezembro, o nascimento do Sol era comemorado. Naquela época, o Sol estava no signo zodiacal de Capricórnio, que era conhecido como o estábulo de Augias. Por isso, dizia-se que o Deus Sol infante havia nascido em um estábulo. O conceito inteiro de um nascimento virginal está escrito nas estrelas. À direita de Sírius estava Órion, o grande caçador com 3 estrelas em seu cinto. E essas estrelas estão em linha reta e apontam para Sírius. E nos tempos antigos, essas 3 estrelas eram conhecidas como os 3 reis, ou os 3 magos. Portanto,
Todas essas coisas que foram inculcadas no folclore cristão eram baseadas em conhecimento astronômico, que era praticado milhares de anos antes de Jesus Cristo. Os dois, Senhor James. Portanto, se Constantino tinha esse desejo de conquistar o resto do mundo e impor uma nova ideologia religiosa nas mentes das pessoas que ele conquistou, então uma das primeiras coisas que ele tinha que fazer era garantir que pudesse minimizar a este novo a conceito. resistência das pessoas. Então ele apresentou uma data que já haviam estabelecido. Separar como um feriado e impor seu feriado sobre o deles. Depois que seus filhos morrerem, eles esquecerão o feriado de seus ancestrais e celebrarão o feriado das pessoas que recentemente os escravizaram mentalmente. Então, no solstício de inverno do Natal, o Sol está na posição mais ao sul do céu, e depois desse tempo ele começa a viajar para o norte através da eclíptica. E, então, no equinócio vernal, ou Páscoa, ele passa sobre o Equador celeste. Essa passagem sobre o Sol. Do sul ao norte do Equador foi a origem do Festival da Páscoa. A ideia completa do Pesach fala literalmente sobre o Sol, o S-O-L, passando sobre o Equador. Tudo o que fizeram foi mudar a terminologia e fazer do S-O-L o F-I-L-H-O. E teve a Páscoa. Naquele momento específico, o Sol foi ressuscitado no hemisfério norte. E assim foi dito que o Sol, o F-I-L-H-O, foi ressuscitado. É de onde vêm todos esses conceitos e ideias. O carneiro ou o cordeiro. E assim tornou-se um símbolo do cordeiro sacrificial, o cordeiro da Páscoa. Tudo isso está diretamente relacionado a aspectos da astronomia. Esta época do ano coincide com o equinócio da primavera, que também é simbólico da ressurreição e do retorno da vida. Durante a primavera, a vida literalmente brota da terra preta. A vegetação volta a existir. É uma época do ano quando os pássaros constroem seus ninhos e põem ovos, e os animais dão à luz seus filhotes, o que representa uma continuação do ciclo da vida. É que este é um tempo de renascimento e regeneração na Terra. Havia dois símbolos proeminentes que eram usados na África antiga para representar este tempo, esta transformação, esta regeneração da vida. E esses dois símbolos, particularmente símbolos que eram usados em Kemet, eram símbolos do ovo Sipas, que representa o potencial para a nova vida que existe dentro deste recipiente, assim como o coelho. O coelho era um símbolo de nascimento abundante. Por quê? Porque os coelhos têm a capacidade de produzir múltiplos nascimentos em um período de tempo muito curto. O coelho era um símbolo sempre associado à fertilidade. E assim foram esses dois símbolos e a nova linguagem que criamos, certo? Qual é o significado disso? Porque a cada Páscoa falamos sobre o coelhinho da Páscoa, escondemos os ovos de Páscoa. Do que se trata isso? Topper. Isso é a nossa ignorância ao celebrar o retorno do ciclo de vida que ocorre Preciso das minhas roupas. na primavera. Pense na Páscoa, daí 25 de dezembro é sempre ação de graças. É sempre Natal, correto? 25 de dezembro é sempre Natal. Mas quando é a Páscoa é um feriado móvel. Por quê? Porque a Páscoa é sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia. Lua depois do equinócio da primavera. Está tudo conectado a fenômenos celestiais que acontecem nos céus. Não tem nada a ver com a história que foi imposta ao seu subconsciente. Astrologia e astronomia sempre foram elementos integrais incorporados na tradição cristã. Eles apenas nunca lhe contaram o significado disso. Você simplesmente segue o programa. Assim como a Páscoa é sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, o Natal também é sempre após os 4 dias do solstício de inverno. A palavra solstício significa que o Sol está imóvel. Durante esse período de 4 dias, tradicionalmente de 21 de dezembro a 24 de dezembro, o Sol está imóvel.
O que isso significa? A duração do dia não aumenta nem diminui significativamente. Pense sobre isso. Pense em como o sol afeta sua consciência. No outono, quando ocorre o equinócio de outono, que geralmente acontece por volta de 21 de setembro e 22 de setembro, equinócio significa que você tem noite igual e dia igual. 12 horas de luz do dia, 12 horas de noite. Então, após o equinócio de outono, a noite começa a aumentar aproximadamente 1 minuto a cada dia. Então, escurece mais cedo, correto? As noites ficam mais longas e mais longas e mais longas. A noite é simbólica em um nível do desconhecido. A noite, em um nível, é simbólica da morte. No outono, quando o sol passa sobre o Equador, e se você vive no hemisfério norte, quando o sol passa sobre o Equador, sim, e começa a se mover em direção ao sul. A ausência de luz solar leva à noite. Você cai Fora da árvore. Ele morre sem o sol. Sem a luz, luz. sem a energia que vem do sol, e as coisas continuarão à medida que as noites ficam cada vez mais longas. E assim, quando chegamos ao dia 25 de dezembro, então, 25 de dezembro, esse período de 4 dias. E ainda a duração do dia não aumenta nem diminui significativamente. O ainda está em movimento e continua assim, nesses 4 dias. E durante a energia espiritual. Essa energia eletromagnética que é responsável pelo desenvolvimento e manutenção da vida está em uma posição especial, onde literalmente bombardeia a Terra com um certo nível, uma certa qualidade de energia que todos vocês têm a capacidade de acessar. E aproveite se você soubesse Naquele o que momento fazer. específico. Após esse período de 4 dias, então, no dia 25 de dezembro, os dias começam a aumentar aproximadamente 1 minuto por dia. Então, nesse dia foi um dia de celebração. Por quê? Porque o Filho, o doador da vida, nasceu. Realidade muito básica. Astrologia. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por esta palavra astrologia. É uma palavra que significa logos das estrelas. Astrologia, logos das estrelas, conhecimento das estrelas, conhecimento dos céus. Esta informação era conhecida por ter uma influência profunda no pensamento e no comportamento humano há milhares de anos. É essa a razão. Essa é precisamente a razão pela qual os templos que foram construídos na África eram orientados para posições específicas do Sol. Os templos eram orientados para o Sol na época do solstício de verão, o Sol no solstício de inverno ou o Sol durante a época dos equinócios. Por quê? Porque é essa interação específica entre a troca de energia entre o Sol e o planeta Terra. Somos afetados por esses corpos celestes, quer você entenda isso ou não. Hoje é o dia da lua cheia. Hoje é o dia da lua cheia. Qual é o significado disso? Que efeito esse corpo celestial tem sobre nós? Bem, se você parar e pensar sobre isso, a realidade básica... A lua, particularmente durante a lua cheia, tem um efeito sobre as águas da Terra e cria uma maré alta. Enquanto a Terra está aqui, a lua está aqui, a presença da lua cheia aqui atrai a água para ela e cria uma maré alta. A Terra é 3/4 de água. Então, se a lua tem o poder e a atração para a Terra, para ela, Então, um efeito em todos o que te vocês. faz pensar Big que a Lua Brother. não tem anéis? Quem também são 3/4 de água? Você já deu algum significado, alguma reflexão ao termo lunático? Foi um termo cunhado na Inglaterra no final dos anos 1800. Por pessoas que eu acho que hoje chamaríamos de psicólogos. Quem na instituição mental que eles estavam administrando na Inglaterra notou que havia pessoas que eram loucas o tempo todo. Mas havia uma certa
segmento da população que só enlouquecia durante a lua cheia, durante aquele período de 3 anos de lua cheia, no dia anterior, no dia da lua cheia e no dia seguinte. E assim, eles notaram o comportamento e registraram ao longo de um prolongado de tempo. E eles referiram-se a essas pessoas cujo comportamento mudava drasticamente durante a época da lua cheia como lunáticos, da palavra latina luna, que significa lua. Será coincidência que a lua passa por sua metamorfose a cada 28 dias? Passa por esse ciclo a cada 28 dias. E as irmãs todas passam por seu ciclo a cada 28 dias. E a lua era um símbolo associado com as irmãs. É pura coincidência que se você for a qualquer hospital, qualquer delegacia de polícia no mundo e olhe os registros deles, no hospital você descobrirá que mais pessoas idosas morrerão de derrames e ataques cardíacos durante essa janela de 3 dias da lua cheia. Mais mulheres estarão dando à luz durante esta janela de 3 dias da lua cheia. Por quê? Por causa da atração eletromagnética da lua sobre o fluido dentro do corpo do planeta Terra e dentro do corpo dos seres humanos. Delegacias de polícia. Vá a qualquer delegacia de polícia e olhe no livro de registros e você encontrará que geralmente temos um aumento em certos atos violentos durante a lua cheia. Vá a uma sala de emergência. Vocês, leões, Todos os seres humanos são afetados por esses corpos celestes. No arquivo Browder, há 5 anos, eu fiz referência a um exemplo específico ao falar sobre astrologia e os chamados fenômenos psíquicos, um caso em que o governo dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos usou médiums a fim de determinar a atividade do inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. E havia algumas pessoas que leram isso e disseram: bem, esses caras estão apenas falando sobre algumas bobagens metafísicas. Bem, vocês todos acabaram de ler no jornal na semana passada sobre o exército gastando 20 em um projeto quanto? 400 milhões, certo? O número aumenta. Quanto mais eles investigam o assunto, mais os Estados Unidos usam médiums para estudar certos fenômenos espirituais e psíquicos, visão remota. Por quê? Porque os soviéticos estavam fazendo isso desde os anos 1970. Este é um aspecto da realidade. O pessoal não fala sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, eles não conseguem explicar e, segundo, eles não conseguem controlar. Tentando impedir que essa energia te Você pode afete. imaginar os brancos tentando bloquear a lua, tentando fazer o sol se mover para trás no céu para que vocês não consigam acessar a energia que Disponível para você durante certos períodos Eles do não ano. podem fazer isso, mas podem mudar sua mente. Eles podem nublar sua mente com desinformação para que você fique tão iludido por mentiras, fantasias, que você não use seus talentos naturais para tirar vantagem. E os poderes que você tem dentro de si. Então é sobre isso que tudo se trata. Somos ensinados que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nos dizem que 30 anos depois ele foi batizado por João Batista. E Jesus ficou conhecido como o pescador de homens. E depois ele é conhecido como o Cordeiro Sacrificial após ser crucificado. Mas o que outros sabem, particularmente aqueles que me disseram isso, é que 25 de dezembro é a época do solstício ou o nascimento do sol. Eles sabem que 10 dias depois o sol está no signo de Aquário, o portador da água. Eles sabem que 30 dias depois está no signo de Peixes, como no pescador de homens. E 30 dias depois disso, o sol passa sobre o Equador e é ressuscitado no signo de Áries, o Cordeiro. Todas essas conversas sobre certo conhecimento Própria informação que está literalmente gravada nas estrelas. Está escrito nas estrelas. A peça já se desenrolou por milhares de... e continuará a se desenrolar por milhares de anos. Este conhecimento
e informação são matematicamente corretos, são precisos. E se você entender os movimentos, se entender as relações dos planetas e das estrelas, será capaz de prever com precisão o que vai acontecer em qualquer momento no futuro. Essa é a razão pela qual, esse é o motivo pelo qual há 200 anos, quando os europeus estavam no processo de criar Washington, D.C., eles contrataram um africano chamado Benjamin Banneker. O papel específico de Banneker era usar os instrumentos mais tecnicamente sofisticados da época. Bússola, sextante e outros instrumentos para estudar as estrelas, o sol e a lua. Foi só isso que ele fez. Certo? A cidade inteira está disposta de acordo com certos sinais e símbolos nos céus. Por quê? Porque eles entendem que o poder existe dentro dos céus e que se você conseguir criar, se puder duplicar um modelo, então criará um ambiente onde essa energia pode ser aproveitada. Uma das coisas que falamos no tour afrocentrista foi o significado simbólico da Rua 16. E qualquer um de vocês já esteve, estando em Washington, D.C., a Rua 16 é uma das ruas principais da cidade. Se você olhar o plano original de Washington, a Rua 16 era uma rua que dividia a cidade, ou dividia este quadrado de 10 milhas por 10 milhas por 10 milhas. E sul. É uma rua que tem cerca de 10 quilômetros e leva diretamente à Casa Branca. Qual é o significado simbólico disso? Essa rua, a Rua 16ª, representa um corredor de energia espiritual. Energia espiritual que é canalizada pela Rua 16ª e direcionada para a casa do presidente dos Estados Unidos. É um corredor de energia espiritual. Essa é a razão pela qual há mais de 60 igrejas, organizações maçônicas e instituições religiosas nesta única rua, mais do que em qualquer outra rua da cidade de Washington, D.C. As pessoas sabem de algo que vocês não sabem. Eles têm estudado seus ancestrais e ensinaram você a rejeitar o conhecimento e a sabedoria de seus ancestrais. Por quê? Para que possam usar essa informação para se fortalecerem. Então, o que temos que fazer, irmãs e irmãos, é começar para ir além de estudar. Tudo bem. É como meu irmão Akira diz, temos que ir além do roteiro. Tudo bem. Tudo bem. Temos que começar a colocar essas palavras e esses conceitos em ação. Não faz sentido algum vocês falarem sobre como éramos ótimos se estamos sofrendo hoje. Tudo o que isso significa é que vocês não estão, Continue usando o conhecimento. Então, se você não estiver usando o conhecimento, não é um brinquedo, não é um jogo. Uma realidade muito importante é o fato de que, sabe, nós temos o hábito de chamar os ancestrais, derramar libação e chamar os ancestrais para virem ao nosso meio. E o que não percebemos é que isso é uma força, isso é um poder muito real que não é para ser brincado. E você chama os ancestrais para sua presença e fica enrolando sem nada para eles fazerem. Então adivinha? Eles vão parar de vir. Eles param de vir e então você realmente começa a sentir. Você achava que estava alcançando o homem branco? Deixe seus ancestrais virarem as costas para você e veja o que acontece. Isso é algo sério. Estamos vivendo em tempos muito sérios que exigem sua atenção, que exigem seu coração e sua alma. Pense nisso. Durante esta época do ano, cantamos as canções natalinas. Nós vemos O pronunciamento de irmandade, paz na terra, boa vontade para com os homens. E ainda assim, se você estudar a história deste país, parece que nunca falha que nesta época do ano, eles sempre se preparam para enviar nossos soldados para o exterior para algum conflito. Agora estão se preparando para ir para a Bósnia. Há alguns anos iam para a Somália. Alguns anos antes iam para outro lugar. O que tudo isso significa? Eles entendem esta época do ano. Este é um tempo de paz na terra, boa vontade para com os homens. O que isso significa? Paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz significa tornar-se silencioso ou calmo. Terra é um símbolo não apenas para o planeta, mas para o seu corpo. Boas referências a Deus.
Vontade é o poder da consciência para determinar um curso particular de ação. E homem significa mente. Então esse processo de paz na terra, boa vontade para com o homem, significa literalmente aquietar o corpo e manifestar a consciência de Deus na mente. Sim. Quando você celebra a paz na terra e a boa vontade para com os homens, bem, o Criador diz: o universo diz que você faz isso durante o tempo em que o sol está parado. É quando você deve estar quieto. É quando você deve ter paz neste corpo e focar sua mente. Pois qualquer coisa em que você concentre sua mente durante este período de 4 dias representa o processo de concepção. De concepção, você está plantando as sementes de pensamentos específicos, e quaisquer sementes que você plante durante este muito importante. A época do ano começará a se manifestar na primavera, durante o equinócio, quando a vida emerge da terra, do corpo. Então, é uma relação especial que existe entre o Sol e o planeta Terra, entre o Sol e você. Aqueles que entendem esse tempo vão usá-lo para te afastar do seu centro espiritual. Então, em vez de se concentrar na paz na Terra, você se preocupa se seu irmão vai pisar em uma mina terrestre na Bósnia. Isso é intencional. Então, o que você vai fazer? Apesar de toda essa bobagem, apesar de todas as minas que foram colocadas na sua mente, hein? Apesar de tudo isso, essas mentes, ainda há coisas que você pode fazer para superar esses obstáculos. Porque acredite ou não, irmãs e irmãos, todos vocês têm o poder. Sempre tiveram, sempre terão. Mas se você não acreditar, exercite sua energia. Então as pessoas que têm menos poder que você, nós seremos capazes de... Do solstício de inverno? Hoje, eu sou 21 de dezembro. E este ano o solstício cai no dia 22 de dezembro. Mas as noites dessas 4 noites do solstício são literalmente as noites silenciosas e as noites sagradas. Quando tudo deveria estar calmo e brilhante por dentro, durante este tempo você não deve beber. Por que nos chamam de espíritos? Porque o que este álcool faz é mudar o seu nível vibratório de consciência, de modo que a energia espiritual que existe no universo começa a se manifestar em você. Pense sobre isso. Nós, como indivíduos, somos chamados de pessoas. Isso é pessoa. P-E-S-S-O-A. Pessoa significa através do som. Através do som. Nossos corpos são vasos através dos quais o som, a vibração, a energia se movem. Todos os tipos de energia se movem através do nosso corpo. Nossos corpos são templos sagrados. Então, que energia você permite passar por este corpo, passar por este templo? Você pode convidar a energia que vai permitir que você faça aquilo que o Criador colocou você na Terra para fazer. Ou você pode beber e comer certas coisas que vão fazer você agir como um tolo. Tudo bem. Certo? Então pense nisso. Nesta época do ano, vocês não deveriam estar bebendo. Vocês não deveriam estar festejando. Todas essas festas de Natal nessa época do ano são especificamente projetadas para tirar vocês do seu centro espiritual, para mantê-los desequilibrados. Vocês não deveriam estar enchendo seu corpo de comida. É um tempo para a oração. Meditação e jejum. E ainda assim, fomos incentivados a comer, beber e ser alegres. É uma época do ano, às vezes para comer, beber e ser alegres, mas este não é um desses momentos. Pense nisso. Pense nisso. Durante a época do ano, particularmente entre que... N de ação de graças. Dúvida? Está bem. Obrigado, irmão. Estou corrigido. Entre a dúvida e o ano novo, consome-se mais álcool do que em qualquer outro momento do ano. Comemos mais comida, nos empanturramos. Um momento em que deveríamos estar nos preparando para receber energia espiritual.
preparando-nos para estabelecer, para lançar as bases para os próximos 60 dias, os próximos 90 dias. Mas em vez disso, fazemos todo tipo de bobagem. Por quê? Porque alguém está manipulando os fios. Nesta época do ano, comportamos-nos de uma certa maneira e depois chega este 1º de janeiro, o ano novo, e fazemos todas essas resoluções de ano novo que quebramos até o dia 10, 12 de janeiro. Por quê? Porque não abordamos essas resoluções com seriedade. Nós as fazemos quando estamos bêbados ou as fazemos quando estamos nos recuperando de uma ressaca, certo? Bem, não vou beber tanto assim mais, vou reduzir. Então, De forma muito simples, básica. em inglês simples, porque essa é a língua na qual somos obrigados a nos comunicar. Em inglês muito claro e simples, estou pedindo a todos vocês para começarem a reservar um tempo, particularmente para reservar um tempo Do dia 22 de dezembro até de do dezembro. 25º. E como você fizer isso, porque em certo Não nível... importa se você segue Programamos a até o fim. regra, mas seja como for, reserve um tempo para si mesmo para sentar e fazer um jejum, seja passando o dia sem comer, comer à noite ou Bem, você se você quiser. quer gastar esses 4 dias e jejuar o tempo todo. Você precisa envolver seu corpo em alguma atividade que vai permitir que ele se cure e se reconecte com o Criador. Se você fizer isso durante esse período de 4 dias, se começar a selecionar apenas 3 objetivos básicos, 3 objetivos básicos e realistas para si mesmo, pense neles atentamente. E então, deixe-os ir. Você verá que começará a ser movido em uma direção e de uma maneira que permitirá que esses pensamentos e ideias comecem a se manifestar. Falarei sobre isso em 1 minuto, mas quero que você se concentre novamente nesta época do ano em que cantamos canções de Natal, especialmente uma música sobre os 12 dias do Natal. 12 dias de Natal que incluem o dia 26 de dezembro, 25 de dezembro, mais os 12 dias que se seguem, representam um processo de transformação espiritual. Se sabe que se manifesta no dia 6 de janeiro, que é o dia da Epifania, que é o dia que representa a transformação espiritual de Jesus Cristo. É por isso que 13 é um número espiritual. 6 de janeiro é a Epifania. Comemora a revelação de Jesus como o Cristo para os 3 magos, simbólico de um processo de concentração da mente durante um período de tempo prescrito, através do qual você começaria a receber presentes específicos. Fala sobre você. Fala sobre o seu corpo. Se você seguir estas instruções, estas diretrizes que eu mencionei, então você se tornará o ungido. Você se tornará semelhante a Cristo. A palavra Cristo é um título, não um nome. Significa o ungido, alguém que é dotado de benefícios específicos, que você pode receber. Durante o Natal, nesta época do ano, muitas vezes somos incentivados a gastar dinheiro que não temos para comprar presentes para pessoas de quem não gostamos. E gastamos esse dinheiro nas lojas. Nós compramos esses presentes de comerciantes que nem sequer celebram o Natal. Então, eles vão colocar as decorações livremente. Por quê? Porque sabem que é outro tempo de abundância. Significa os tolos, aqueles que não têm a mínima ideia de que horas são realmente, vão entregar todo o seu dinheiro. e, como resultado, vão passar o resto do ano recuperando o que abriram mão. Você percebe que é uma situação sem ganho. Não podemos. Você nunca pode, enquanto acreditar na falácia. Há outra maneira. E precisamos começar a pensar sobre essa outra maneira. Precisamos começar a encontrar maneiras de sobreviver durante este período de loucura. Deixe-me apenas compartilhar. Deixe-me apenas compartilhar um pensamento ou uma ideia com você. E é algo de que
que eu comecei a me conscientizar depois que fiz minha primeira viagem ao Egito, 1980. E uma das chaves que me ajudou a chegar a este nível de consciência foi o fato de que sou treinado. Sou formalmente treinado como artista, então eu vejo as coisas de uma certa perspectiva artística, de uma perspectiva simbólica. E a maioria dos artistas e a maioria das pessoas que são criativas, seja trabalhando com as mãos, ou pintando, ou dançando, ou cantando, a maioria dos artistas são geralmente inspirados. Isso significa, ser inspirado literalmente significa um espírito, ou um estado de consciência. Entra em você e o move a criar. Então, de um nível muito básico e fundamental, artistas ou pessoas que criam são aqueles que conseguem acessar a fonte do nada, o que chamamos de nada, e encontra a criação. Então, em outras palavras, o que estou dizendo é que nada não é nada no sentido tradicional da palavra. Nada é a fonte de tudo. Então, se você puder começar a acalmar a sua mente, ideia específica. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, primeiro começa como uma ideia na mente de uma pessoa. As roupas que você veste, o carro que você dirige, as cadeiras em que você senta, o edifício que nos abriga, todas essas coisas começam primeiro como uma ideia, um pensamento na mente de alguém. É daí que vem tudo, dessa fonte que chamamos de nada, que é um grande reservatório de conhecimento e informação. O desafio é como acessá-lo. E há um processo muito simples. Você tem que ser capaz de focar seu pensamento. E deixe-me compartilhar esta história com você, porque teve um efeito profundo em mim e ainda tem, na medida em que, há 10 anos, quando eu estava, antes de começar a escrever, antes de começar, você sabe, a realmente dar palestras sobre história e cultura africana. Eu ainda estava trabalhando como designer freelancer e em publicidade. E um dos problemas que eu sempre encontrava era cumprir um prazo. Se eu tivesse um prazo de quinta-feira, às 9 horas, para se encontrar com o cliente. Para mostrar-lhes um layout para um pacote empresarial, um cabeçalho, envelopes, cartão de visita, ou design de capa, ou algo parecido. Naquele momento específico da minha vida, eu iria. Às vezes permitir pensamentos de medo e ansiedade entram na minha mente. E se eu não conseguir completar esta tarefa? E se eles não gostarem do que eu faço? O que vou fazer? Como vou conseguir? Eu preciso do dinheiro para pagar o aluguel. Eu preciso do dinheiro para cuidar de outras responsabilidades. O que devo fazer? E enquanto eu estava sentado Prancheta tarde da noite pensando sobre isso, eu disse a mim mesmo, sabe, eu gostaria de poder fazer o que meu avô costumava fazer. Agora eu gostaria de conseguir acessar aquele nível de energia criativa que meu avô costumava acessar quando eu era criança, com 5 ou 6 anos. Meu avô sempre construía coisas com as mãos e eu o ajudava. E notei que ele jamais desenhava as coisas no papel. Ele simplesmente andava e olhava para o que queria trabalhar. Ele determinava quanta madeira precisaria. Ele ia à loja de ferragens, comprava a madeira, comprava os pregos. Eu voltava, segurava a madeira enquanto ele a secava. Eu segurava isso enquanto ele martelava. E antes que percebêssemos, ele construía um armário. Ele construía uma garagem. Ele construía uma cerca. E eu disse, bem, obviamente meu avô estava conectado a um nível de criatividade. Um nível de consciência que lhe permitia fazer algo do nada. E eu disse a mim mesmo, se eu pudesse pensar como meu avô, então talvez eu pudesse acessar a mesma fonte. E me vi sentado à prancheta naquela noite. Era por volta de 2 horas da manhã. Me vi apenas refletindo sobre esse pensamento, pensando sobre meu avô, observando-o trabalhar em um de seus projetos de construção. Vê-lo olhar para o nada e depois, ao longo de semanas, observá-lo olhar seu produto acabado. E vi ele fazendo isso. E me vi como ele fazendo isso. Vi-me sentado à mesa de desenho, tentando desenvolver uma ideia para o meu cliente. Vi-me reunindo com o meu cliente, mostrando-lhes as ideias que eu tinha desenhado.
Olhei para as ideias. Eu disse que isso era muito bom. Aquele é ainda melhor. Mas eu realmente gosto daquele. E então sentei-me na minha prancheta e desenhei o que me via observando 3 dias no futuro. E adivinhe só, quando me encontrei com meu cliente, aconteceu exatamente como eu tinha previsto. O que estou dizendo é algo muito básico e elementar, algo que não nos ensinam como seres humanos que foram criados à imagem do Criador. Temos à nossa disposição a capacidade de acessar a fonte da criação. A pergunta é, o que queremos criar? Porque você precisa entender que existem outras forças que existem neste universo, com as quais você também tem que lidar. Uma das forças mais significativas é Mahat. É reciprocidade, equilíbrio, harmonia, ordem, verdade e justiça. Isso deve guiar e direcionar todos os seus pensamentos. Por quê? Se você tem a habilidade de acessar a fonte da criação e manifeste a sua criação, então Mahat deve ser uma força motivadora. Você deve fazer essas coisas porque é o que é justo. É o correto a fazer, porque o que quer que você faça vai voltar para você. Existe uma relação recíproca que existe entre você e o universo, entre você e o Criador. No que você foca a sua atenção, você trará para a manifestação. Dizem que uma mente que é esperançosa, confiante e corajosa, determinada em seu propósito definido, está sintonizada com esse propósito, começa a atrair para si, a partir dos elementos, coisas e poderes que são favoráveis a esse propósito. Então, qualquer coisa, você dará atenção, será determinado novamente para a manifestação. Então a questão é, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Qual é a qualidade da sua vida? Você está satisfeito com as coisas? Há espaço para mudança? Espaço para melhoria? Se vivemos em um mundo em que o Criador nos deu as ferramentas para criar o céu ou o inferno, que ferramentas ele escolheu usar? Se você tiver as ferramentas, ser capaz de minimizar a saúde, desafios. Então, por que você pega gripe todos os anos? Se você tem a habilidade, se você entende que o dinheiro é energia, é poder, é por isso que o chamam de moeda, é energia, e deve ser usado para trazer certas coisas à manifestação. Então, por que há sempre uma ausência disso na sua vida? Significa que você não está usando as ferramentas corretamente. Fomos treinados para pensar e acreditar que precisamos trabalhar para outra pessoa, em vez de entender que temos a capacidade e o direito de trabalhar para nós mesmos. Nesta sala. Cada pessoa tem um dom, certo? Tem um talento que o diferencia de todas as outras pessoas. Sua responsabilidade nesta vida é encontrar esse dom. E a única maneira de encontrá-lo é desligando o rádio, desligando a televisão, afastando-se do Mickey D's e dedicando um tempo para se sintonizar consigo mesmo. Porque quando você faz isso, então a natureza do universo é responder aos seus pensamentos, responder às suas direções. Assim, na medida em que você se mover em direção à manifestação de suas habilidades criativas, na mesma medida você será capaz de fazê-lo. Você tem o poder de transformar sua vida. Há uma maneira de você sobreviver durante este período de loucura. Falou da importância de ser calmo, de estar tranquilo durante o momento do solstício, acalmar seu corpo e sua mente. Falou sobre o tempo que deve ser dedicado. Jejuar durante o dia e orar ou meditar à noite. Por que orar ou meditar à noite? Durante a noite, pense sobre isso, deixe-me dar outro exemplo. A estação de rádio
em que eu estava esta tarde, BLS, eles são LIB, ok, LIB é uma estação AM, certo? E se você entender alguma A coisa eletrônica sobre... de radiodifusão, a maioria das estações AM, que estão em um certo extremo da frequência de rádio. Transmitir em um certo nível de potência deve ser interrompido ao pôr do sol. Por quê? Porque quando o sol se põe, há uma qualidade diferente de energia eletromagnética que envolve a Terra. E se você continuar transmitindo nessa frequência, então seu sinal de rádio começará a cruzar com outros sinais. Então, como uma forma de evitar que isso aconteça, essa estação deve desligar. Agora, sua mente é exatamente como aquele transmissor de rádio. Sua mente é como aquele receptor de rádio. E durante a noite, quando o sol se põe, a frequência muda. E seja o que for em que você foca a sua frequência, qualquer botão que você gira, sabe, aquele medidor espiritual em seu cérebro, é o que você vai começar a trazer para si mesmo. Isso representa o sinal que você vai começar a sintonizar. Você receberá vozes, você terá lampejos de inspiração. Haverá pequenas coincidências ocorrendo na sua vida que irão direcioná-lo a fazer certas coisas. E uma das coisas que você deve perceber é que não existe tal coisa como coincidência. Coincidência ou acidente. Como acaso. Sonar no universo regido por leis e ordem divina. Caramba! Tudo aconteceu por uma razão. Você tem razão? Então, com essa coisa chamada uma mente, você pode começar a sintonizar certos níveis de consciência que mudarão seu pensamento e seu comportamento. Adolf Hitler tinha o hábito de que à noite mentes menos desenvolvidas são mais suscetíveis, mais facilmente influenciadas por mentes poderosas. É um momento em que sua mente está mais suscetível. Influenciar. Então, se é o seu mental, então é melhor assumir a responsabilidade de influenciá-lo. É seu. O que você vai fazer com isso? Nos últimos 28 anos, melhor dizendo, o Kwanzaa evoluiu como um instrumento de transformação espiritual. Com isso quero dizer que nos permite celebrar nossa herança africana durante uma temporada de alta energia espiritual. O desafio para nós, quero dizer, se você entende os 7 princípios que somos orientados a focar nossa consciência, são princípios que podem e devem ser manifestados todos os dias de sua vida. Portanto, o momento dessa celebração em particular é de importância significativa. Entenda os princípios e incorpore-os em sua vida. Mas ao mesmo tempo em que passamos a celebrar o Kwanzaa, existem aqueles fora da comunidade que desejam comercializá-lo. Eles querem comercializá-lo. Por quê? Porque isso lhes permitirá cooptar sua energia. E começar a direcionar você para outra direção. Veja, toda essa coisa que chamamos de vida, neste ponto específico da história, é uma luta por poder. É uma luta por energia. É uma luta por consciência. Eu realmente acredito que estamos lutando por nossas almas. E ou você vai perceber isso e ser um participante ativo, garantindo que se mantenha focado no seu objetivo. Concentre-se nos objetivos dos seus filhos e família. Concentre-se nos objetivos para a sua comunidade. Esse é o objetivo. Mas aqueles que entendem o potencial que existe na mente, no corpo e no espírito do povo africano, têm medo de que todos vocês se tornem conscientes dessa realidade. E assim, obstáculos serão colocados no seu caminho a cada passo para dificultar que façam o que Deus os criou para fazer aqui na Terra. O processo
muito simples da vida não é complicado. Nós Conseguimos. complicamos ao virar as costas para certos princípios que nossos ancestrais nos deram. O conhecimento já está bem diante dos seus olhos. A questão é, você tem os olhos para vê-lo? Eles estão falando com você. Seus ancestrais estão falando com você o tempo todo. A questão é, você pode ouvi-los? Está bem. Aí está. Se você entender quem somos e de onde viemos. Se você entender a natureza do universo em que vivemos, então você pode se tornar um instrumento através do qual os ancestrais falarão. Há alguns anos tivemos Teófilo Zobengá falando para nós em Washington, D.C. Uma das coisas mais profundas que Zobengá disse naquela noite, e olhando para a plateia para nós. E falando sobre a natureza espiritual do povo do antigo Kemet, a natureza espiritual dos povos africanos, ele disse, olhando para nós, que nós somos os ancestrais. Eles vivem dentro de cada um de nós. Você percebe quem você tem dentro de você? Quais espíritos você tem ao seu redor? A verdade está ao nosso redor, mas para experimentá-la, devemos fazer o que o irmão Lister sugeriu que fizéssemos. Em seu poema, A Origem das Coisas, o irmão Listerville disse que devemos aguçar nosso olhar e ajustar nosso ouvido para que saibamos o que vemos e entendamos o que ouvimos. Vivemos em um mundo cheio de enganação. É cheia de mentiras. Vivemos em um mundo em que a verdade está bem diante de nós. Ela nos fala à noite. Mas, para que possamos desvendar a verdade, devemos fazer, como sugeriu James Weldon Johnson, devemos ser verdadeiros a nós mesmos, verdadeiros ao nosso Deus e verdadeiros à nossa terra natal. Essa é a solução. Essa é a resposta. Não requer muito trabalho ou energia. É muito simples. Alguém mencionou anteriormente sobre nós. Mas também amo a mim mesmo. E entendo que daqui a 30 ou 40 anos, minha filha pode ser responsável por cuidar de mim. E como ela cuidará de mim no futuro? Será determinado por como eu cuido dela hoje. Porque ela vai estar pensando, durante toda a sua vida, ela vai estar pensando sobre o tempo que passei com ela. E as coisas que fizemos juntos. E se mais dessas memórias forem negativas do que positivas, então ela terá pouco desejo de querer que eu esteja por perto na minha velhice. Então entender. Você sabe, esses princípios de Maat ou Karma, causa e efeito, você cria os eventos que ajudarão a moldar seu destino. Você tem o poder e a capacidade. Uma das coisas que escolhi fazer é exercer meu poder, não apenas para mim mesmo, para minha filha e para os netos ou bisnetos que ela irá ter. Então, eles criarão seus filhos para continuar a luta. Se você entender que a realidade de que a vida é cíclica, se você entender todo esse processo dos ancestrais, e os ancestrais nascem em nós, em algum momento quando morremos, nosso espírito renascerá em um bisneto ou tataraneto, em algum momento no futuro próximo, se você entender isso. Então, o que você faz hoje determinará a sua qualidade de vida no futuro. Você não tem tempo a perder. Certo? Você não tem tempo para brincar. Certo? O que você tem que começar a fazer agora, irmãs e irmãos, é se dedicar a si mesmo, à sua família e à sua comunidade. A ideia inteira, deixe-me apenas compartilhar brevemente com você sobre este livro, porque estou realmente orgulhoso do nosso mais recente projeto, entre minha filha e eu. África na minha mente. Reflexões sobre minha segunda viagem. É um livro que fala especificamente sobre a viagem que fizemos para a África Ocidental há 2 anos. Uma viagem para Gana, Senegal, Gâmbia e Costa do Marfim.
A primeira parte do livro é contada pelos olhos da minha filha, na qual ela fala sobre o que ela viu, o que fizemos cada dia, as visitas à ilha de Gorré, as visitas ao castelo de Elmina, a masmorra de Elmina, a masmorra do Cabo. A última parte do livro, o último capítulo do livro, consiste em uma conversa entre minha filha e eu. E nessa conversa, tento cumprir minha responsabilidade com ela, ajudá-la a entender por que fizemos essa viagem, ajudá-la a entender a importância da sua história e da sua cultura. O impulso para esta conversa ocorreu como resultado de um incidente que aconteceu enquanto estávamos voltando do aeroporto Kennedy para nossa casa em Maryland, após retornarmos da viagem. Estamos dirigindo na estrada, paramos em uma área de descanso. Em Maryland havia cerca de 5 pessoas, 5 de nós na banda que tinham ido na viagem da área de Washington. Estávamos voltando de carro e todos estávamos muito animados por estar de volta em casa, certo? Muito felizes por dormir em nossas próprias camas, certo? Todos estávamos muito animados também com as experiências que tivemos, as pessoas que conhecemos, as coisas que compramos. Parado na área de descanso. Entrei para usar o banheiro, voltei e tive que contar ao pessoal na van que vi no banheiro uma nota que dizia: morte a todos os negros, apoiem a Ku Klux Klan. E tive que lembrá-los que, embora estejamos felizes por estar de volta na América, há pessoas vivendo na América hoje que não são diferentes das pessoas que escravizaram nossos ancestrais há 400 anos. Nunca podemos esquecer disso. Nunca podemos esquecer disso. E assim, uma das coisas que tentamos fazer neste livro foi dar um rosto sobre as vítimas sem nome do Maafa, para torná-lo uma experiência pessoal, para que possamos começar, para que o leitor pudesse começar a entender. Que não foram apenas alguns africanos que foram sequestrados e assassinados, e linchados e estuprados e espancados até a morte 300 anos atrás, 400 anos atrás. Eram homens, pais, mães e crianças. Famílias que foram separadas por causa da ganância de outros. Temos a obrigação e uma responsabilidade de honrar a memória dessas pessoas que morreram, para que saibam que não morreram em vão, e para garantir que esses atos nunca mais sejam cometidos contra o povo africano. É importante que entendamos novamente algumas realidades muito básicas. Realidades muito básicas. As pessoas africanas vivendo na América, as pessoas africanas vivendo em Brooklyn, hoje, são as mais ricas. E as pessoas africanas mais bem educadas do planeta. Essa é a verdade. Existem pessoas no Knell. É quem daria qualquer coisa para ter a oportunidade de vir aqui. Por quê? Porque eles sabem de algo que parecemos ter esquecido. Que por pior que os Estados Unidos sejam, este é um dos melhores lugares do mundo para se viver neste momento específico da história. Isso é uma realidade. Temos oportunidades aqui que as pessoas no continente, pessoas na Ásia nunca terão. Você tem acesso a dinheiro, você tem acesso à educação, ao conhecimento. Você tem acesso à tecnologia. Então, a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Não há nenhuma razão no mundo para estarmos na condição em que estamos. Nenhuma. De jeito nenhum. O desafio então, que tenho para você, para colocar para vocês esta noite. Além de Senhotep, você tem que ir além de apenas ir às palestras e falar sobre como a palestra foi ruim. Não significa nada se vocês não conseguirem começar a pegar esse conhecimento e informação. E você precisa mudar a quantidade de vida. Isso é o que seus ancestrais disseram que você tem a capacidade de fazer. Você tem o poder, o direito de mudar o mundo da noite para o dia.
E isso começa primeiro com você mudando sua mente. Ninguém pode tirar isso de você. Podem tentar, mas nunca podem tirar isso de você. Neste momento, a única coisa que posso fazer, irmãs e irmãos, é pedir a você que tire um tempo durante essa temporada de feriados importantes para se conhecer e perceber que você tem opções nesta vida. Você não está à mercê do prefeito, do presidente ou de qualquer outra pessoa. Não. Só comece a perceber que o espírito criativo vive dentro de você e está sempre lá para guiar e orientar. A questão é que ele responde à natureza dos seus pensamentos. Em que você está pensando? E se seus pensamentos não são o que deveriam ser, então entenda o significado de Sankofa. Não agora. A cabeça olha para trás para obter o conhecimento, mas os pés estão voltados para frente para dizer: é para lá que você tem que ir. Use o conhecimento do passado para corrigir seus erros. Use o conhecimento do passado para aprender o que você tem potencial para fazer e depois vá corajosamente aonde o povo africano precisa ir para nos libertarmos e fazer nossos filhos terem orgulho de ser africanos. É isso que temos que fazer, irmãs e irmãos. Vamos fazê-lo. Vamos nos dedicar ao trabalho de nos elevar, inspirar e mudar a natureza do mundo. E se você fizer isso, da próxima vez que eu voltar, posso falar sobre algo diferente, certo? Podemos falar sobre o que vamos fazer agora, que direcionamos essa energia. Os tipos de coisas que precisamos construir para tomar a África agora. E vou encerrar com essa nota. Mas quero que todos estejam cientes do fato de que, neste momento, a África Ocidental está em uma posição ser conquistada por vocês, afro-americanos ou europeus. A África está em uma encruzilhada hoje. E se vocês não fizerem seu trabalho, a África será colonizada, recolonizada, dentro dos próximos 25 anos. Irmãos e irmãs no continente estão pedindo a vocês para virem e investirem na terra, investirem em negócios, para começar a aproveitar oportunidades lá que você nunca poderá aproveitar aqui. E você precisa começar a investigar seriamente as possibilidades. Nana Sepang virá para os Estados Unidos, neste fim de semana. Africanos de Gana têm vindo para os estados. Rawlings esteve aqui no mês passado. Isso mesmo. Reunindo-se com afro-americanos por todos os Estados Unidos, dizendo que a porta está aberta para vocês voltarem para casa, mas não podem voltar para casa sem se comprometer. Não podem voltar pedindo esmolas. Vocês têm o conhecimento. Você tem a tecnologia. Você tem a experiência. Eles querem que vocês trabalhem com eles para que todos possamos ser elevados, para que todos possamos nos libertar. É disso que se trata agora, irmãs e irmãos. E se não fizermos isso desta vez, então não precisamos mais brincar. E não precisamos culpar ninguém, certo? Por nossas falhas, uma realidade muito simples, uma verdade muito básica. É o que os ancestrais nos deram para nos libertarmos e transformar o mundo. Ou vamos ter que ficar quietos? Se os ancestrais não nos fizerem calar, os europeus farão, porque estamos em uma encruzilhada muito séria agora. Temos falado sobre essa consciência africana, vai em ciclos. Se você está ciente de certos padrões na história, geralmente vai em um ciclo de 30 anos. E o que acontece tradicionalmente é que chegamos a uma bifurcação no caminho, e ou aplicamos esses princípios que acabamos de aprender, ou retrocedemos. O que fez? E tínhamos um ponto. Ainda temos nossas mentes intactas. Ainda temos nossas almas intactas. E tudo o que precisamos, é apenas um pequeno número de irmãs e irmãos para fazer uma dedicação, ser honestos e sérios e começar a cuidar dos assuntos. E então o que você vai descobrir é que aqueles que têm estado à margem, aqueles que têm estado em cima do muro, vão começar a ver que, como resultado de você mudar a sua consciência, como resultado de você mudar sua mente, sua vida mudou. E eles vão vir até você. Faça o que quer que esteja Faça fazendo. Isso. Você está em uma posição agora para transformar o mundo.
Você não precisa olhar para Tudo fora. está bem aqui. Tire um tempo para se conhecer e se libertar. E eu te vejo quando chegarmos do outro lado.